Olá, boa noite a todos. Vamos abrir aqui o segundo painel desse último dia de Congresso Brasileiro do Mercado de Capitais, Ambima B3. Hoje a gente vai falar de um tema que está bastante em moda agora, atualmente, que é a internacionalização do mercado brasileiro. Mas não dá, obviamente, para a gente deixar a bola rolar em campo sem convocar o time, né? Comigo aqui hoje eu tenho o Carlos André, vice-presidente do Banco do Brasil e da Ambima, e o Marcos Vinícius, presidente da Franklin Templeton, também no Brasil. Eu sou Flávia Mouta, diretora de emissores da B3, e vou moderar aqui esse painel. Antes disso, para a gente poder aquecer um pouco os motores, eu vou trazer uma breve contextualização do tema e depois a gente parte para o bate-papo. A gente está, como eu disse no início, num momento muito propício para conduzir um painel sobre internacionalização do nosso mercado e a gente vai buscar abarcar aqui duas vertentes. Do investidor local acessando o mercado exterior, o mercado internacional, e a ponta contrária, do investidor internacional acessando o mercado local também. Recentemente, a CVM e a B3 alteraram uma série de normas possibilitando que investidores do varejo pudessem ter acesso aos BDRs. Todo mundo já deve ter escutado essa sigla. Os BDRs equivalem a ações de empresas internacionais que são negociadas aqui no mercado brasileiro, são negociadas na própria B3 por meio desses BDRs. Obviamente, com essa liberação para o varejo, muito rápido a gente viu os números de negócios com esses ativos crescerem, o que mostra aí que havia, de fato, uma demanda desses investidores para ter uma diversificação das suas carteiras. Para dar grandes números aqui, passar grandes números com vocês, a média de negócios que a gente tinha antes do varejo ingressar nesse produto estava em torno de 1.400 negócios dia. Com a liberação, a gente passa a ter uma média diária, e tem pouco mais de um mês que isso foi liberado, foi no dia 22 de outubro, a gente passa para uma média diária aí de em torno de 23 mil negócios por dia, e a gente já teve um pico de 41.500 negócios em um dos dias. Claro que em termos de volume a gente cresce também, a média salta de 84 milhões para 220 milhões, um aumento de mais de 150%. Em número de investidores, a gente acompanha esse movimento, a gente passa de pouco mais de 13 mil para cerca de 50 mil pessoas já com posição em BDR no mercado brasileiro diretamente, um crescimento da ordem de 280%. Hoje a gente tem 670 BDRs não patrocinados, BDRs de ações internacionais já disponíveis para esse público de varejo. E a alteração não foi só essa, né? Essa alteração que a gente chamou ali de pacote BDR trouxe a viabilidade do acesso para o varejo, mas ele também viabilizou que empresas que essencialmente atuam no mercado brasileiro, né, são companhias que têm um negócio no Brasil e optaram, eventualmente, por fazer a sua listagem fora do Brasil, em muitos casos nos Estados Unidos, que essas companhias que se listaram lá fora, elas também pudessem ser negociadas no mercado brasileiro por meio dos BDRs. Então, foi uma alteração que viabilizou essas duas pontas, tanto a ponta do investidor como a ponta do emissor também, da empresa. A gente está, todo mundo sabe, no momento em que o mercado de capitais brasileiro, em especial o de renda variável, demonstra, sim, uma capacidade de absorver a necessidade de financiamento das empresas e, por isso, trazer mais opções, mais possibilidade, tanto para o investidor quanto para o emissor, é bastante adequado e muito aderente com o compromisso que a gente tem de trabalhar para desenvolver o mercado de capitais, que eu acho que é o grande
grande estímulo desse congresso com a agenda de mercados de capitais que a gente criou. Remover essas barreiras, reduzir assimetrias para promover o acesso de investidores brasileiros, incluindo por meio de fundos de investimento, a gente vai falar disso também, permitindo esse acesso a um portfólio mais variado de ativos no exterior, aliando, né, a importância de também atrair o capital estrangeiro para cá. Eu acho que é inegável que o investidor local, tanto a pessoa física como o investidor institucional, aqueles que estão, né, localizados aqui no Brasil, seguraram muito bem a onda do mercado de capitais em 2020 no Brasil, mas a gente não pode deixar de cuidar para que os investidores internacionais voltem a atuar de maneira mais intensa aqui também. A gente não pode prescindir de nenhum bolso aqui para ajudar no desenvolvimento do Brasil. E tudo isso está inserido, como eu disse, na agenda de mercado de capitais que B3 e Ambima construíram em conjunto. Eu convido todo mundo a olhar esse material que está disponível tanto no site da B3 quanto no site da Ambima. Eu vou liberar vocês de olhar isso hoje, né, uma sexta-feira à noite. Deixem para olhar na segunda-feira, mas não passem de segunda-feira, por favor. Mas a gente vai liberar só por hoje, porque a gente já está na sexta à noite. Mas lá vocês vão identificar que a gente mostra de uma maneira bastante precisa como que a gente pode atuar para melhorar aí esse mercado de capitais para que ele seja mais desenvolvido. Dito isso, dado esse contexto, agora sim a gente vai começar o nosso bate-papo aqui com Carlos e com Marcos. Lembrando, por favor, eu sei que já está todo mundo craque de congresso de mercado de capitais, todo mundo maratonando aí no congresso, mas, por favor, não custa lembrar, mandem as suas perguntas aqui, que a gente vai endereçar as perguntas, eu vou receber pelo celular e a gente vai endereçar aqui nessa conversa também as perguntas que vierem da plateia. Vou fazer a minha primeira pergunta aqui, enquanto vocês vão se organizando para mandar a de vocês para a gente. Carlos e Marcos, quero ouvir ambos, por favor. A redução dos juros no mundo trouxe muitos desafios. E no Brasil, claro que isso não podia ser diferente, até porque é bastante novo para a gente, né? O ineditismo de taxas de juros tão baixas para a gente traz desafios adicionais. Ontem eu ouvi uma frase e eu vou replicar aqui para botar, né, nessa nossa conversa. Hoje no Brasil é muito arriscado não correr risco. Com a taxa de juros que a gente está enfrentando, não dá, não temos opção. Precisamos correr um certo risco e nos adaptarmos. Então, fica cada vez mais evidente a necessidade da gente ampliar uma base de ativos e a migração desses ativos para ativos, na verdade, que tenham maior valor agregado. Pensando nisso, né, com foco nisso, eu queria que vocês me dissessem como que vocês enxergam essa potencial mudança de estratégia da alocação de ativos e como a internacionalização se encaixa nisso, né? Então, como que a gente chega em ativos de maior valor agregado, olhando localmente e também de maneira internacional. Marcos, você começa aqui para a gente? Começo? Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Flávia, Carlos, André, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, B3 Ambima, pelo convite. Eu acho que o mantra de diversificação é uma coisa que a gente defendeu sempre, né? Sempre, sempre, sempre. E agora, como vocês colocaram, como você colocou bem, o custo de oportunidade nunca foi tão baixo. Eu acho que vai passar muito um processo que foi falado ao longo dessa semana toda, né? Foi bem discutido. Acho que vai passar muito por dois pontos. Acho que o primeiro ponto é a questão de profundidade de mercado. Então, esse exercício, acho que dos BDRs é um exercício fundamental para isso. Então, como você colocou, o aumento da oferta, o aumento da liquidez, eu acho que isso vai tornar a descoberta de preços muito mais clara. Então, os spreads vão diminuir, o custo de transação vai diminuir, a concorrência vai aumentar, né? Os custos dos fundos
a gente vai falar um pouco sobre isso também, os fundos de índice, eu acho que isso tudo vai trazer uma acessibilidade muito grande, e isso vai ser muito bom para que todo mundo possa executar isso a um custo baixo. Era muito complicado fazer diversificação na prática com instrumentos pouco acessíveis e caros. Então, agora você vai ter acessibilidade e custo baixo. Eu acho que esse é um processo que vai andar em paralelo a esse, que também foi muito discutido, sobretudo no painel do Aquiles e do professor Thaler, aí foi a questão de educação financeira. Muito embora o professor tenha falado que educação não é tudo, mas eu acho que é grande parte. Então, na medida em que você vai trazer outras classes que aqui no Brasil elas não existiam necessariamente, até porque a gente não tinha um horizonte de longo prazo, a gente não tinha uma penetração de classes de ativos, como, por exemplo, crédito privado na acepção do termo, né? O private credit que eles conhecem lá fora, o high yield nosso aqui sempre foi diferente do high yield lá de fora. Então você vai ter um processo muito grande, e a gente já vê isso também se multiplicando nos cursos, né? Tem de tudo, inclusive, né? Tem curso para enriquecer rápido, que esses a gente não recomenda, e cursos um pouco mais técnicos, que eu acho que vão ser muito bons, mas esse processo de educação financeira vai ser fundamental. Então, na internacionalização, as pessoas vão ter que entender terminologia, vão ter que entender como essas classes se comparam com o que é no Brasil e vão ter que se acostumar com isso. Então, eu acho que esses dois processos, profundidade de mercado e educação financeira, eles vão ser fundamentais para que essa diversificação seja efetivamente colocada na prática. Carlos, você quer complementar aqui? Com certeza. De mais nada, boa noite a todos. Obrigado, um prazer estar aqui na companhia da Flávia, do Marcos Vinícius. Um prazer aqui, em nome da Ambima, estar participando desse painel. Um tema, internacionalização, é um tema que, de longa data, nas discussões da Ambima, sem dúvida nenhuma, como você mesma colocou, Flávia, juros baixos, no nível que nós temos hoje, aparentemente, chegamos aí muito próximo, se não já no patamar mais baixo que provavelmente a gente vai ver durante algum tempo, causa uma transformação do lado comportamental, principalmente dos investidores pessoas físicas, daí a observação do Marcos relacionada à necessidade de a gente também aumentar e intensificar a educação financeira dos investidores pessoas físicas, mas não só da pessoa física. Eu aqui faço referência, inclusive, a investidores institucionais. Eu me lembro, Marcos foi meu parceiro também nas discussões com os investidores institucionais no ano de 2013, em que os fundos de pensão aqui no Brasil iniciaram esse processo de alocação de recursos no mercado internacional. A gente, naquela época, já enxergava isso como uma ferramenta e uma matéria-prima fundamental para os investidores institucionais conseguirem atingir e cobrir os seus passivos atuariais, o que dirá hoje, né? Em que a gente está trabalhando aqui com níveis de inflação superiores às taxas básicas de juros, né? E os passivos rodando a inflação mais um determinado cupom. Então, não há dúvida nenhuma de que o processo de diversificação agora ele é inescapável para todos os espectros de investidores, mas não só a diversificação e certamente a inclusão de instrumentos internacionais nesse processo de diversificação. Um outro aspecto muito interessante que os juros muito baixos acaba estimulando e induzindo é que, mesmo em períodos de volatilidade, a gente consegue perceber isso bastante na indústria de fundos, no passado, quando a gente tinha períodos de volatilidade, você percebia os investidores recorrendo à renda fixa tradicional como um porto seguro. O que a gente tem percebido nesses processos, e a gente já passou por alguns períodos de volatilidade no passado recente, o mais agudo deles agora entre março e abril, com o início mais acentuado da pandemia, o que a gente percebeu é que os investidores na renda fixa tradicional já não enxergavam um retorno ou uma yield suficiente para recompensá-los, ainda que num cenário de maior risco. Tá? Então, isso acaba criando, eu acho, realmente uma maior familiarização com a equação risco-retorno na pessoa física mais sofisticada, nos investidores institucionais. Então, me parece que o conjunto da obra ele está bastante favorável à incorporação em definitivo dos ativos internacionais no que diz respeito à construção de portfólios ótimos
para os investidores atingirem seus objetivos. Eu acho que, quanto a isso, não tem mais dúvida. Eu acho que junto com esse cenário de juros baixos, o investidor cada vez mais buscando se educar. É claro, como o Marcos falou, né? É claro, você vai ter nuances diferentes ali, mas de uma maneira em geral, você vê uma busca pela educação por parte desses investidores. Associado a esses dois fatores, a gente já vê, né, como a gente comentou um pouquinho no início, um movimento no sentido de dar uma maior abertura do mercado local para a aquisição de ativos internacionais. A gente citou aqui um exemplo, que foi a publicação da resolução CVM número 3, que a gente aborda ali a atualização das regras de BDRs, e vale lembrar aqui, né, a gente não está falando só de BDR de ações, né, ações únicas, mas abre também uma avenida para BDR de ETF e de dívida emitida no exterior. Vou querer ouvir um pouquinho também vocês sobre esses produtos novos. A gente falou sobre isso. Então, com esse movimento de abertura do mercado local, quais são os avanços que vocês acham que ainda são necessários, né? Quais os passos que a gente ainda não deu e a gente precisa dar para conseguir solidificar um pouco melhor esse movimento? Carlos, você começa? Claro. Bom, eu acho que tem alguns aspectos que, primeiro, internacionalização como um todo, até para a indústria de fundos, a gente pode até chamar como sendo um fenômeno relativamente novo, né? Acho que a gente tem as regras estabelecidas desde 2008, mas, na prática, o mercado começou, de fato, a se utilizar da alocação no exterior num passado mais recente, eu diria aí a partir de 2012, 2013. Né? Já citei aqui anteriormente a iniciativa, por exemplo, do mercado institucional de fundos de pensão, buscando ativos internacionais de 2013 para cá. Isso aí a gente tem 7 anos, né? Uma consolidação maior agora. Então, eu acho que o primeiro ponto muito importante é que oferecer as alternativas é sempre saudável, né? Então, os diversos instrumentos sendo disponibilizados é sempre uma notícia positiva. O que eu acho que é interessante e saudável também, olhando o mercado como um todo, é que a gente não tenha desequilíbrios, assimetrias, né? Então, da mesma forma como eu acho que foi bastante positivo a vinda da instrução CVM número 3 relacionada aos BDRs, eu acho que existem avanços possíveis, por exemplo, nas regras relacionadas aos fundos de investimento no que diz respeito à possibilidade de alocação em ativos no exterior. Um outro ponto muito importante é que o suitability, né, para investidores, pessoas físicas, nós da Ambima entendemos que é uma ferramenta fundamental para ser usada e dar acesso a investidores, pessoas físicas, aos diversos instrumentos que existam no mercado relacionados à alocação. Ou seja, o que a gente entende é que não dá para você condenar, entre aspas, o investidor pessoa física não qualificado a rentabilidades menores por falta de acesso a instrumentos que permitam uma alocação ótima do seu portfólio. Tá? É claro que regra fundamental em qualquer discussão sobre alocação diz respeito a perfil do investidor, suitability, né, propensão à tomada de risco e um processo de distribuição bem feito. Mas é importante que você ofereça as alternativas, principalmente nesse ambiente de juros baixos. Tá? Assim, né, o que a gente colocou anteriormente, né, o juros básico hoje ele não está sendo nem suficiente para cobrir, a gente está com retorno negativo, né, juros real negativo, quando a gente compara, inclusive, com a inflação. Então, eu acho que existem alguns avanços relacionados à indústria de fundos. Eu acho que há, sim, a possibilidade da gente criar algumas flexibilizações que já vêm sendo discutidas pela Ambima com a CVM. Né? A gente já apresentou pleitos na CVM, que eu posso descrever um pouquinho depois, mas no sentido de trazer a indústria de fundos e alinhá-la ao que surgiu de possibilidade com a nova regra relacionada aos BDRs. É isso aí.
Não, eu faço coro aqui com o que o Carlos André falou. A gente participou muito dessa, acho que nós três aqui, a Flávia também, na época, né, do lado da CVM, mas a gente discutiu muito naquela época da regulação o que tornava o regulador mais confortável, né? Então, ao mesmo tempo que a gente queria dar acesso, porque claramente facilitar o acesso torna os investidores mais confortáveis, né, mais calmos, né, em relação ao produto. Eu acho que a grande beleza do BDR é um pouco essa. Eu faço até uma brincadeira que eu falo o seguinte: é como você é um controle remoto de uma televisão. Eu sou da época, eu tenho idade suficiente para lembrar que naquela época a gente trocava o canal da televisão levantando do sofá. E o controle remoto tornou a gente preguiçoso, mais cômodo. E aí você tem um monte de, né, canal a cabo. Antigamente tinha só 5 canais abertos e era isso. Então, eu acho que a história do BDR, a beleza do BDR é um pouco isso, é que você torna o investimento acessível. Em todas as pesquisas que a gente já fez, e a gente faz pesquisas todo ano, o investidor sempre coloca isso, que quanto mais fácil for, e aí ele fala de tributação, ele fala de câmbio, e ele fala de produtos que sejam, como o Carlos André falou, para o suitability dele. Então, ele é público em geral, ele não quer ter o trabalho de ter que responder o questionário, falar que ele é um qualificado, ou ele é um profissional. Então, eu acho que facilitar o acesso, a beleza do BDR é essa. Só que aí a desvantagem dessa assimetria de você não ter veículos que são análogos a um investimento lá fora, como, por exemplo, fundos baseados em Luxemburgo ou Irlanda, que são os grandes hubs, né, que a gente chama lá fora, né, os grandes canais que têm uma escalabilidade suficiente, são produtos que têm sofisticação e, ao mesmo tempo, vantagens de transparência e custo. E esses investimentos hoje não estão disponíveis para o público em geral no Brasil, né? Então, o que o Carlos André falou, esse pleito a gente tem feito, é parte do pleito que a Ambima fez para tornar essa acessibilidade, né, uma realidade para esse investidor brasileiro. Com isso, ele vai poder agir como agem outros tantos investidores ao redor do mundo que têm acesso a esse tipo de investimento. Então, eu acho que o BDR, aí o que acabou acontecendo, até curioso isso, é que muitas casas aqui no Brasil criaram veículos de BDR, não vou dar nomes aqui, mas acho que muitas das grandes criaram veículos de BDR que meio que replicam estratégias lá fora, então você tem um custo extra de transação, porque você tem um portfólio que a gente chama de papel, né, um paper portfólio que você recebe a carteira lá de fora, você replica a carteira aqui, e esses portfólios tiveram um êxito absurdo aqui. Então, você pega aí vários desses fundos de BDR aqui, né, você falou, Flávia, do aumento do volume para o investidor que faz a alocação direta, né, mas mesmo os fundos, a gente tem fundos aí que tem mais de 100 mil cotistas, fundos que, né, mais do que decuplicaram a quantidade de cotistas e o patrimônio, também porque, obviamente, se beneficiaram não só da alta da Bolsa, mas também da alta do câmbio, muitos deles não faziam hedge, e é importante dizer aqui que o veículo BDR tem uma exposição cambial, mas foi um sucesso. Mas a questão é, se você conseguisse replicar esta carteira de uma maneira mais simples, fazendo o veículo lá fora acessível para o investidor local, por que não? Ou seja, igualdade, isso é simetria, né? Você dá igualdade de condições e, da mesma forma, como o Carlos André falou, muitos gestores brasileiros que gostariam de fazer uma carteira com ativos lá fora, e não só ativos à vista, mas derivativos também, até para fins de proteção cambial e outras, né, estratégias, eles hoje se veem muito tolhidos para o investidor em geral. Então, essas são as questões de assimetria que a gente se refere. Muito bom. Eu vou aproveitar agora, porque a gente recebeu uma pergunta aqui da plateia que tem muita conexão com o que a gente acabou de falar, o que a gente acabou de discutir aqui. Então, acho que faz sentido a gente abordá-la logo agora. Veio da Luana. Além dos BDRs, quais outros veículos possuem boa expectativa de serem internacionalizados também? Eu acho que conversa muito aí com a discussão de fundos que vocês estavam trazendo. Existe algum ajuste regulatório que precisaria ser feito para possibilitar isso? Então, acho que se a gente puder ir um pouquinho mais a fundo nessa discussão, acho que ela combinou bem aqui com a gente antes. Tá legal. Não foi combinado, né? Mas, Luana, foi uma pergunta muito boa. Aí vai me dar o gancho para eu falar um pouquinho, então, do arcabouço regulatório, que eu mencionei anteriormente, do nosso pleito, né, Marquinho, em relacionado a maior flexibilização e maior expansão, né, da possibilidade de acesso, principalmente de fundos, né, de investimento a ativos internacionais, né? Então, além dos BDRs, é claro, os fundos hoje já podem, dependendo do público-alvo e dependendo da sua estratégia, ter, no mínimo, algum tipo de alocação em ativos no mercado internacional, né? Então, fundos de investimento destinados a público em geral,
né, quando a gente está falando aqui que não sejam necessariamente qualificados, fundos de renda fixa já podem alocar até 20% do seu patrimônio líquido em ativos internacionais, e fundos de ações e multimercados podem alocar até 40% para esses públicos não qualificados, né? No caso de investidores qualificados, você já tem a possibilidade também de fazer um fundo que tenha no mínimo 67% em ativos internacionais e oferecer para investidores ditos qualificados, que são aqueles investidores que declarem, que autodeclarem investimentos superiores a R$1 milhão no mercado como um todo. Então, já apresentamos para a CVM, via Ambima, né, pleitos relacionados à possibilidade de extensão desses fundos com no mínimo 67% de ativos no mercado internacional para investidores em geral, investidores não qualificados também. Isso a gente entende que seria uma medida bastante interessante, já há alguma sinalização, né, de que a CVM, de fato, encara isso como sendo um passo interessante de ser dado, e a gente tem a expectativa de que isso aconteça eventualmente em breve, tá? Nós também apresentamos um pleito da possibilidade de criação de um fundo com até 100% em ativos no mercado internacional, desde que esses ativos sejam os mesmos ativos que possam ser usados como lastro para lançamento de BDRs. Então, a lógica é, bom, se eu posso emitir um BDR lastreado em determinado ativo, seja uma ação, seja um ETF, etc., no mercado internacional, por que não também poder oferecer esse mesmo acesso a esses ativos lá fora, mas não só via BDRs, mas também via fundos de investimento, tá? Esse foi um outro pleito que a gente entendeu que fazia sentido. E, por fim, existe também uma sugestão de ampliação desses limites de 20% e 40%, no sentido de dar mais flexibilidade para os gestores de fundos de investimento alocarem nesses ativos no mercado internacional. Mas, é claro, há uma preocupação que faz sentido por parte do regulador, da CVM, de que, ao aumentar a possibilidade de alocação em ativos no exterior, é preciso que haja uma grande diligência e maior transparência nas informações para que haja também um maior controle em relação a essa alocação, tá? O que eu acho que é interessante é o que o Marquinhos colocou, é que você ofereça as possibilidades, o cardápio seja oferecido para os investidores, assim como provavelmente existem investidores que estão mais familiarizados a investir via corretoras, via brokers, e aí o BDR pode ser uma boa alternativa. Existem outros que se sentem mais familiarizados em investir via fundos de investimentos locais, e existirão outros, inclusive, que não, eu já tenho uma conta no exterior e já estou familiarizado no processo, inclusive, cambial, e eu prefiro usar recursos no exterior para comprar os ativos. E aí você tem um cardápio completo e cada investidor, de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua familiaridade, de acordo com o custo, vai decidir. Não sei se o Marquinhos concorda. Não, 100%, concordo. A gente está junto nessas discussões, a gente participou dessas discussões. Se eu puder adicionar mais 2 pontos que eu acho que também estão acontecendo agora, né, a Ambima tem vários grupos de trabalho e o pessoal realmente dá o sangue lá para fazer propostas muito construtivas. E teve um grupo muito legal esse ano que a gente fez, que foi um grupo de discussão da própria qualificação. Então, como o Carlos André falou, a própria qualificação ela está sendo debatida. Aqui no resto do mundo também, tá? Em outras partes do mundo, nos Estados Unidos acabou de sair agora, mas aqui no Brasil eles também estão tentando flexibilizar esses conceitos do que é o qualificado, o que é o público em geral, o que é o profissional. A gente tem várias situações em que o investidor não necessariamente tem aquele volume, né, que a lei demanda, mas ele tem capacidade técnica, ele tem formação. Então, eu acho que o pessoal lá, o grupo do Luiz Henrique Nambima e todo o pessoal de mercado que participou, e foram várias reuniões, está saindo com uma proposta agora que eu acho que também vai contribuir para tornar essa acessibilidade um pouco maior desse investimento internacional. E o segundo comentário que eu acho que é importante, e aí é um pouco o contexto de toda essa discussão com o regulador, e aí acho que a Flávia, que tem esse background de regulação, pode contar também um pouco como o conforto da CVM, muitas vezes, quando a gente tem essas conversas, é para mostrar que se você faz um investimento num veículo lá fora, ela quer se sentir absolutamente confortável, né? A palavra que eu já usei várias vezes aqui, mas de que lá fora as regras são tão ou mais estritas quanto aqui.
porque o regulador tem uma preocupação muito grande com a proteção do investidor. Então, uma das coisas que a gente faz muito, e aí eu acho que ajuda o fato de você ter, né, esse pé lá fora, né, essas empresas que têm estruturas lá fora, como é o caso do Banco do Brasil, que tem escritórios em, sei lá, mais de 30 países, e o caso da Franklin, o caso de várias outras das empresas, é o fato de você trocar informações com esses reguladores e falar assim, olha, em Luxemburgo eles têm regras tão ou mais estritas com relação à liquidez, com relação à precificação, marcação a mercado, etc., etc., né? Execução de garantias. Então, acho que no limite tem uma questão muito jurídica, né, que acaba sendo até um pouco árida, né, de como os reguladores se conversam, como as leis se conversam, né? Mas no limite, se a gente consegue fazer essa cooperação entre reguladores, eu acho que vai ser muito mais fácil trazer esses veículos lá de fora, de uma maneira, como eu falei, simplificada, né, para o investidor, da mesma forma como está sendo o BDR hoje. Eu acho que a gente tem um trio de sucesso aqui, né? Cardápio completo, ampla informação de qualidade desses ativos, associada à educação financeira. Eu acho que se a gente trabalhar, né, em prol desse trio, acho que a gente terá bastante sucesso aqui nessa empreitada de internacionalização do mercado de uma maneira em geral. Complementando ainda essa parte aqui regulatória, uma outra questão que veio do Jorge Galvão, que conversa de novo com isso, a regulação de ETFs internacionais também não poderiam avançar mais, né? Também estaria nesse nosso cardápio completo. A sinalização é que sim, né? Ele compõe aí também esse espectro, né, de cardápio completo, e aí cada um vai entender o seu perfil e avaliar como alocar melhor seus recursos, né? Só para falar desse tema, eu acho que vale a pena ilustrar aqui. Talvez ele também esteja se referindo à definição legal aqui do que aqui na resolução da CVM3 ele fala de fundo de índice, né? Ele nem usa o termo ETF. Então, o entendimento do regulador aqui é muito na linha ainda do passivo, né? Do índice, talvez do Smart Beta, né? Que é um pouquinho mais ajustado, mas ele não tá, eles têm algum receio ainda com aqueles ETFs alavancados, inversos. Então, talvez a pergunta seja também um pouco nessa linha, e a gente concorda, tá? Eu acho que com uma compreensão do regulador e né, se ele tiver um pouco mais tiver assimilado um pouco mais isso, eu acho que o próximo passo nessa evolução é que esses ETFs ativos, que a gente vê no mercado lá crescendo num ritmo exponencial, que isso possa ser trazido também. Mas é muito aqui, a linha brasileira é sempre na evolução, né? Nunca é na revolução, a gente nunca dá saltos, as coisas são muito graduais, e eu acho que é bom que seja assim também. Eu acho que, no final das contas, é fazendo par e passo para que a gente não erre, né? A atenção aqui é para que as salvaguardas estejam sempre, né, colocadas para que a gente não dê um passo maior que a perna. Exato, não dê passos em falso, né? A própria norma do ETF, né, local, de alguma forma, pode também ajudar nessa discussão, ou seja, o aperfeiçoamento da norma do ETF também caminhando ao encontro da incorporação do ETF internacional, de uma certa forma também. Muito bom. Acho que vou passar agora um pouquinho para aquela nossa segunda vertente, depois a gente volta para o investimento no exterior. Como que fica, né? Qual é a percepção de vocês ou a perspectiva? Vamos começar aqui a usar um pouquinho da nossa bola de cristal. A gente comentou brevemente lá no início que a gente precisa de todo investimento possível aqui no mercado brasileiro. Então, a gente precisa, sim, dos investidores locais de varejo, né, pessoas físicas que crescem aí significativamente, mesmo num cenário de pandemia. A Bolsa passa aí de 3 milhões de contas agora, recentemente. A
gente precisa dos investidores institucionais locais, mas a gente precisa também dos investidores estrangeiros no mercado brasileiro de uma maneira mais consistente. Qual é a perspectiva com essa, né, partindo da premissa de que a gente vai manter taxa de juros baixa por um tempo? Qual a perspectiva de vocês com relação a investimento dos estrangeiros no mercado local? Carlos? Legal. Bom, acho que dá para elaborar em diversas frentes aqui. Eu acho que, antes de mais nada, sem dúvida nenhuma, é a gente ter um ambiente, né, de oportunidades que seja propício, né? Ou seja, perspectivas boas de entrega de resultados por parte das empresas listadas, para falar um pouquinho de renda variável, né? E aí, obviamente, o alicerce disso tudo é a gente ter uma economia caminhando na direção correta, né? Para que a gente consiga, de fato, impulsionar o crescimento da atividade econômica e, consequentemente, propiciar também para as empresas uma maior rentabilidade no desenvolvimento das suas atividades de uma maneira geral. Ou seja, não adianta nada a gente ficar discutindo atração de recursos de investidores estrangeiros se as condições do mercado local não se mostrarem de alguma forma favoráveis. Mas eu acho que, fundamentalmente, também é importante a gente desobstruir os canais de acesso a esses recursos, ou seja, que a gente tenha, de alguma forma, as regras que, de fato, possibilitem o acesso não só dos investidores institucionais, como fundos soberanos, seguradoras, fundos de pensão ou mesmo gestores de recursos no mercado internacional, mas pensando de maneira ambiciosa até das pessoas físicas no mercado internacional que tenham interesse, por algum motivo, de diversificar em mercados emergentes e, mais especificamente, no Brasil. Então, acho que uma questão importante é o que eu chamaria aí da desobstrução dos canais, mais especificamente do processo de chegada desses recursos e de acesso aos ativos financeiros. Isso é importante. A gente ainda tem um processo bastante complexo, né? A gente tem desenvolvido estudos na Ambima nesse sentido, no sentido da gente identificar ações que possam, de alguma forma, simplificar o acesso aos nossos mercados por parte de investidores estrangeiros. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é importante. A gente está falando, por exemplo, também de PL de câmbio, né? Lei do câmbio para simplificação das normas de câmbio, que eu acho que dá trazer mais efetividade às questões relacionadas a câmbio de uma maneira geral, e aí vale nas duas mãos, né? Na mão Brasil, exterior, exterior, Brasil. Então, eu acho que isso é uma agenda muito importante, né? A gente ter... A outra coisa que eu mencionaria como sendo interessante também, e vai ao encontro do que provavelmente vai acontecer muito em breve, que é a normatização por parte da CVM da Lei de Liberdade Econômica, que, de uma certa forma, vai mudar com a arquitetura de fundos de investimento no mercado local, trazendo a possibilidade de novos instrumentos, clarificando mais as responsabilidades de cada um dos agentes na indústria de fundos. Isso muito provavelmente vai aproximar a arquitetura da indústria de fundos brasileira das práticas internacionais. E é claro que, transformando a nossa indústria numa indústria mais parecida com o que existe nos mercados mais desenvolvidos, Estados Unidos e Europa, eu acredito também que isso vai ser um catalisador de atração de recursos de investidores estrangeiros, é claro, desde que o mercado seja atrativo e desde que os canais estejam desobstruídos, como eu coloquei anteriormente. Antes de passar para o Marcos, aproveitando esse gancho, vale lembrar que bem recentemente saiu tanto uma resolução do Conselho Monetário Nacional e agora, no último mês, saiu do forno agora uma outra norma da CVM regulamentando uma série de simplificações para esse investidor estrangeiro que aplica diretamente, né? Pessoa física, investidor estrangeiro aplicando diretamente, vem aí uma série de simplificações nessa linha, né? Vamos facilitar, vamos desobstruir os canais para que tanto institucional, internacional, quanto a própria pessoa física consiga acessar. Você, Marcos, o que você complementa aqui? Eu complemento, quer dizer, tudo isso que vocês falaram e mais alguma coisa. A questão da consulta pública também que o Banco Central está fazendo para permitir, né,
as fintechs entrarem nesse mercado de câmbio e isso ter um pouco mais de profundidade também em cima daquilo que a gente falou. E tudo isso, e aí você falou, a Flávia deu a lição de casa, né, do pessoal ler. Se eu puder adicionar mais uma, que é divertidíssima, o projeto de lei que o Carlos André se referiu, que é o projeto de lei 5387 de 2019, que é o chamado projeto da conversibilidade. Esse projeto, o legal é ler o arrazoado, não só os artigos sugeridos, mas, sobretudo, a carta que eles escrevem, o ministro da Fazenda ou da Economia, né, e o presidente do Banco Central, para o presidente da República, o excelentíssimo senhor presidente da República, com as razões para o projeto. E o legal das razões do projeto e quando o que o Carlos André falou, então tem alguns artigos meio óbvios, mas que são impressionantemente importantes e não praticados no Brasil, como, por exemplo, isso que você falou, de tratar o investidor de igual para igual, tratar o investidor estrangeiro assim como o investidor... Você não precisaria falar isso, mas no Brasil você precisa. Porque no Brasil a gente tem um histórico, que é um histórico de jabuticabas, né? No Brasil a gente tem a evolução da lei aqui, e aí essa outra coisa legal desse projeto de lei, quando você vê as leis que ele revoga, ele começa por leis de 1920, literalmente mais velhos do que os nossos avós. Então tem uma série de artigos de leis de 1933 em diante. Então a gente ainda tem um arcabouço legal, sobretudo cambial, que é anacrônico, arcaico, dificulta a inserção do Brasil, dificulta a descriminalização, né? E vocês viveram isso como eu, de quando a gente falava de conta fora ou de investir no exterior, a gente sempre tinha aquela pecha de evasão de divisas, de crime. Eu acho que isso, a coisa boa de você ter, sei lá, uma situação mais confortável de balanço de pagamento como a gente tem hoje, que também é colocado no projeto de lei, e a gente ter novas gerações que são mais tecnológicas e antenadas, é que esse pessoal não vem com essa carga que a gente tem, né? Ou que os mais velhos têm de pensar sempre numa coisa criminosa. Eu acho que hoje, quando o pessoal fala de investimento no exterior, eles falam como mais uma coisa tão comum quanto investir aqui do lado da sua casa. E eu acho que isso é muito bom porque o país precisa, e aí, fechando essa resposta, o país precisa se inserir. A gente sempre foi muito isolado, né? E a oportunidade que a gente tem agora, não só com liquidez global, mas com mudanças políticas lá fora, aqui dentro a gente discute muito essa questão da mudança do governo, né, nos Estados Unidos, e como eles vão tentar criar novas pontes. E eu acho que o Brasil deveria aproveitar essa chance para se inserir nas cadeias globais das quais a gente nunca fez parte, né? Eu acho que o Brasil, se você pega esses gráficos, uma coisa que me impressiona, toda vez que eu faço apresentação de inserção brasileira em cadeias globais, a gente está muito longe do que a Ásia, que é o mercado emergente hoje por excelência e onde o dinheiro vai. Então, quando a gente está disputando para trazer dinheiro para cá, e a gente faz muito isso, né, de tentar trazer fundo soberano, tentar trazer o pessoal de fora, eu estou sempre competindo com alguém em Singapura, alguém na Malásia, alguém na Tailândia, e ele fala, olha, a minha regulação é amigável, a minha regra de câmbio é transparente e a gente está inserido. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem uma imagem lá fora que é ainda muito pesada. Isso para não dizer da questão ambiental, que eu acho que aí todo mundo, né, não precisamos nem entrar nesse detalhe, mas é uma coisa que a gente precisa mudar ontem, né, porque é uma coisa que eu acho que o Brasil também é muito mal visto lá fora. Então, tudo isso vai contribuir, essa questão específica de câmbio e tributação, e eu adicionaria tributação também, de simplificar o que a Flávia falou, vamos tornar as coisas mais simples, mais amigáveis, né, porque ninguém aqui está querendo fazer evasão. Quanto mais você aumenta a tua base de contribuição, mais você arrecada. Eu acho que é simplesmente uma questão de inserir o Brasil num contexto global de investimentos. E aí, muito bem, né, nossa... você como também parte de uma casa internacional, eu acho que o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, Brasil é visto como um país emergente, né, e, para tanto, muitas vezes disputa recursos com os outros países emergentes, né, por parte de investidores estrangeiros. Até porque a gente tem essa classificação em uma série de fundos e portfólios, etc., né? Então, o que a gente não quer de forma nenhuma é que influencie na decisão dos investidores hurdles, né, barreiras que sejam do lado operacional, que sejam do lado de tributação e que, de uma certa forma, as decisões sejam tomadas única e exclusivamente pela atratividade dos ativos que existem em cada um dos países, né? Porque se na prática alguém já se sente desestimulado porque o processo de envio dos recursos para aplicação no Brasil é complexo ou é custoso de alguma forma, ou a tributação não é favorável quando comparada com outros países, aí a luta já fica desigual, né? A briga não fica equilibrada.
E previsibilidade. Eu acho que uma coisa que impacta muito, toda conversa que a gente tem é previsibilidade ou imprevisibilidade, né? Você chegar e falar assim, olha, essa regra vai mudar, né? Eu trago dinheiro, mas daqui a 2 anos muda o governo, muda a regra. Eu acho que isso é uma coisa que ainda impacta muito. O pessoal, quando olha lá fora, isso tem um impacto gigantesco, né? Isso você só Segurança, consegue com o né? tempo, né? Isso é tempo, não tem como. Segurança das regras, né? Estabilidade do mercado de uma maneira em geral. Olha, nossa audiência está animada aqui, eu estou recebendo um caminhão de perguntas. Vamos lá. Não dá para a gente participar de um painel e de um congresso em 2020 e não abordar a temática da Covid-19. Então, chegou uma pergunta aqui para a gente que aborda essa questão. A pandemia da Covid-19 e a instabilidade política podem ter acelerado a procura dos gestores por proteção e internacionalização das carteiras. Vocês acreditam que isso foi um fator para acelerar esse processo ou não? Já era algo previsível? Eu acho que mais... primeiro, eu acho que sem dúvida nenhuma, o principal catalisador bom, e aí tem uma relação com a pandemia, né? Porque a gente pode lembrar que, na prática, nós estávamos num processo de redução de taxas de juros de fato, mas o advento da pandemia fez com que a gente fosse além nesse processo de redução, tá? Então, eu diria que a pandemia, no que diz respeito a impacto nas condições dos mercados, de fato, ela pode ter, sim, contribuído de maneira indireta na medida em que nos trouxe para um patamar de juros, eu acho que ainda mais baixo do que, pelo menos, anterior a esse cenário, os mercados projetavam. Então, sem dúvida nenhuma, agora, quando a gente olha algumas condições macroeconômicas, como juros, inflação, né, inflação acima dos juros, né, pelo menos nos juros na taxa básica, né? Claro, quando a gente olha a curva de juros nas contas mais longas, isso está mais alto, né? A necessidade que as empresas perceberam, de fato, de recorrer a mercado de capitais para levantamento de recursos, a perceber uma oportunidade, né, realmente de se fortalecer a sua estrutura patrimonial em momentos de incerteza. Eu acho que houve uma contribuição nesse sentido, sim. Marcos, eu posso acrescentar uma aqui para você? Claro. A gente falou muito de taxas de juros baixa, né? Isso é um tema recorrente. E a gente comentou sobre a estabilidade das regras de câmbio, né? Clareza sobre regras de câmbio. A pergunta que a gente recebeu aqui é: a pauta de internacionalização ganhou força com a taxa de juros baixa, mas também com a alta do câmbio em 2020. Você acredita que o assunto pode perder tração com a estabilidade da moeda estrangeira? Eu espero que não. Eu espero que não, mas é uma pergunta excelente, porque realmente o câmbio, a gente nunca consegue entender quanto da decisão foi levada pelo investimento lá fora propriamente dito, neutro de câmbio, e quanto foi levado pelo câmbio. A gente não pode esquecer que o câmbio esse ano andou violentamente, né? Todo mundo está vivendo isso. Quem não tinha essa diversificação lá fora, eu acho que sentiu isso mais na pele. Quem tinha se beneficiou. E é curioso que a gente tem essa situação, o Carlos André vive isso talvez até mais do que a gente, até as fundações todas que batem na nossa porta falam assim, agora já foi, né? Quando o câmbio, agora já foi, ninguém sabe. Câmbio é a variável mais cruel do mundo, né? É o passeio aleatório, porque, né, o fiscal, vocês já devem, né, todo mundo está falando, vamos olhar cenários para 2021, 2022, e aí você tem cenários, né, de crise fiscal aguda, que o câmbio iria para 7, ou cenários de, né, acomodação, que o câmbio voltaria para patamares de 4 e alguma coisa. E aí, para isso também, só para fazer o comercial aqui do Congresso, talvez a melhor palestra tenha sido do Mansueto. O Mansueto falou um pouco sobre isso e foi bárbaro. E o replay, quem puder assistir, vale muito a pena. Mas então a discussão do câmbio não pode ser, eu acho que aí é uma coisa que a gente defende. O câmbio é uma variável importante, mas para quem está investindo a médio e longo prazo, não pode ser o principal vetor. Ninguém deveria pensar em investir lá fora só por causa de câmbio, né? Porque o câmbio é uma variável que, no caso de Brasil, infelizmente, é uma variável mais volátil,
Lá fora a gente tem uma volatilidade algo menor e isso certamente nos impacta. Tem a ver também com os fundamentos da economia brasileira, mas eu acho que quem faz uma carteira a longo prazo tem que pensar no fundamento do próprio investimento. E nesse aspecto eu acho que a pandemia acelerou o interesse, mas eu diria que não começou ainda, tá? A gente aqui está falando como o internacional como uma coisa que decolou. Eu acho que ainda não decolou, quer dizer, começou, tá na pista, eu acho que ainda já está pegando Embrião, velocidade. né? Mas É o nosso embrião. a gente quer acreditar, quando a gente olha os números da Ambima, o tamanho dessa indústria de internacional, ela ainda é muito pequeno, perto dos 5 e tantos trilhões de reais da indústria de fundos como um todo. Eu acho que tem muito mais para andar e a gente, inclusive, do nosso lado, eu falo com muitos competidores e gestores e a gente sente muito interesse desse pessoal entrar no Brasil, que também é muito bom. Então, nesse aspecto, ainda que o câmbio venha a se valorizar, ainda que o real ganhe, e é o que a gente torce como fundamento macro de país, o país fazendo a lição de casa, o câmbio voltando, mas o Brasil, a atratividade do investimento brasileiro não exclui, não é mutuamente exclui, não exclui a atratividade do investimento lá fora. Eu acho que as pessoas devem investir nas ações brasileiras e os IPOs que vieram e outras empresas brasileiras que vão vir a mercado, como o Carlos André falou, descobriram o mercado de capitais, graças a Deus, e tomara que continuem, mas uma coisa não exclui a outra, ou seja, lá fora você tem oportunidades diferentes, com dinâmicas diferentes, com ciclos diferentes também. Então, lá fora o ciclo é diferente daqui, então você vai investir em países que, de repente, estão crescendo a um ritmo diferente, estão entrando num ciclo, talvez, diferente do Brasil. Então, eu acho que é um pouco... O câmbio não pode ser a variável principal. Tá? Eu acho que o câmbio é importante, sim. Claramente tem gente que está preocupada da forma como foi, e eles falam, eu deveria ter uma diversificação, e a gente defende isso, depende do perfil. E aí, olhando a história do Suitability, as pessoas deveriam ter, né, diferentes gradações de investimento em outras moedas, talvez não só o dólar também, aqui é um outro comentário, que a gente acha que o dólar não e talvez não seja a única referência, e certamente, né, com toda a pressão que os Estados Unidos vão sofrer ao longo dos próximos anos, talvez outras moedas também tenham tanto interesse quanto, talvez metais preciosos também, mas, de alguma forma, o câmbio não pode ser, não pode ser binário. O investidor não pode falar assim, não, o câmbio vai voltar, portanto eu não posso investir, até porque muito investimento lá fora é redeado. A gente consegue montar estruturas que investam lá fora que façam hedge cambial. Né? Então, você tenta neutralizar esse efeito. E hoje, a diferencial de taxa pequeno, o hedge fica mais barato. O carrego não é tão benéfico para o brasileiro, né? O diferencial de juro reduziu bastante, mas você consegue neutralizar. Então, o câmbio não pode ser o fator principal para você tomar ou não uma decisão de investir lá fora. Carlos, estamos caminhando aqui para os nossos 10 minutos finais. Com o aumento dessa oferta de ativos com exposição offshore no Brasil, principalmente aí através dos BDRs de ações que a gente comentou, tem os fundos de investimento, e agora, né, a gente ainda tem uma notícia fresquinha, a gente estava comentando nos bastidores antes de entrar aqui no painel, estão chegando os BDRs de ETFs, a B3 acabou de soltar um comunicado, na segunda-feira estarão disponíveis 37 BDRs de ETF, que envolve commodities e ações ao redor do mundo, Ásia, América Latina, Europa, enfim. Com isso tudo, né, o acesso às grandes oportunidades dos mercados estrangeiros está aí. Né? Pela ótica dos gestores, quais são as vantagens e desvantagens em utilizar os instrumentos locais para fazer essa diversificação de investimento vis-à-vis um investimento direto no exterior? Como compor isso? Ótima pergunta, viu, Flávio? Eu acho que, primeiro, vai depender bastante do arcabouço regulatório. Por que eu estou falando isso? Eu acho que, na medida que o arcabouço regulatório dê os mesmos graus de liberdade para a construção de portfólios em fundos de investimento, que seja em que o gestor tenha tanto a opção de construir esse portfólio via BDRs, como construir o portfólio acessando o mercado internacional e comprando diretamente os ativos lá fora, a gente vai ter aí, basicamente, principalmente em se tratando de gestores, de uma discussão de eficiência operacional e eficiência de custos. Né? Porque, na prática, você vai conseguir entregar o mesmo resultado para um investidor cotista desse fundo local, olhando as duas opções. Né? Então, eu acho que o componente custo é um componente muito importante. Eu acho que a concorrência no mercado local, em todos os níveis, né, tem crescido bastante. Então,
a concorrência entre gestores de fundos de investimento, a concorrência entre plataformas distribuidoras de produtos de investimento, que normalmente também trazem dentro do seu modelo de negócio uma corretora. Isso traz algo bastante interessante, bastante saudável para o investidor, porque a disputa pelos recursos dos investidores está bastante intensa e, consequentemente, os preços tendem a ser competitivos. O importante é que não sejam só os preços dos agentes que participam do mercado, mas também da infraestrutura. A gente estava falando sobre isso na desobstrução dos canais para tentar trazer os recursos de estrangeiros para os mercados locais. O mesmo deve valer aqui na hora da gente oferecer para os gestores o acesso à matéria-prima, que são os ativos para você construir os seus portfólios. Então, e na medida em que o mercado de gestão ele é muito competitivo, hoje em dia, é claro que quando você vai pensar em lançar um novo fundo de investimento, você tem que colocar na equação os custos operacionais, porque os custos operacionais vão impactar, em última instância, a rentabilidade do cliente. E impactando a rentabilidade do cliente, o seu produto pode ser mais ou menos competitivo. E, de novo, num ambiente de juros muito baixo, isso ainda é mais relevante e fica mais evidente. Totalmente. Tem que botar na conta, né? Você tem que olhar de uma maneira muito mais ampla. Estamos caminhando aqui para considerações finais. Marcos, vou começar contigo. Nessa etapa aqui agora, nas considerações finais, queria que você abordasse um pouco, ou introduzisse aí nessa última fala, com vistas nesse trinômio que a gente abordou várias vezes aqui ao longo dessa última hora, né? Manutenção dos juros nesses patamares baixos, a busca efetiva por diversificação das carteiras, né? Pelos investidores e pelos próprios gestores. Isso tudo atrelado a uma maior qualidade, quantidade de informação chegando até o investidor. Quais são as expectativas de vocês aqui para o futuro? E aí eu vou juntar uma última pergunta que chegou da plateia aqui. Nessa expectativa de vocês para o futuro, vocês sinalizam eventualmente setores mais alinhados, mais promissores de desenvolvimento, inclusive internacionalmente, ou não dá para abordar essa questão de segmentação? Mas qual é a visão para frente, a visão de futuro? Bom, vamos lá. A gente tem uma visão otimista com relação dado que a liquidez vai continuar muito ampla, a gente tem um cenário muito construtivo para ativos de risco, né? E aí, respondendo a essa pergunta tua diretamente de setores, acho que sem especificar nenhum setor em particular, mas todos aqueles que são impactados por inovação, os setores e as empresas que conseguirem se adaptar melhor. Então, tema inovação para nós, e a gente tem vários investimentos em produtos, em fundos, que tem esse tema de inovação, né? Como a inovação impacta. Inovação não só como tecnologia, as pessoas ligam muito inovação à tecnologia, mas não necessariamente. A gente até, formas de fazer melhor e tal, tudo que é ligado à inovação, a gente tem um cenário construtivo. Então, esse é o copo meio cheio. Copo meio vazio é que, obviamente, né, o impacto da pandemia, quando passar toda essa discussão de programas de governo, pacotes de assistência que estão acontecendo aqui na Europa, nos Estados Unidos, no resto do mundo, vai ter uma ressaca, e essa ressaca vai ter um custo, né? Você vai ter quebradeiras, problemas de crédito, etc., que vão requerer uma gestão ativa especializada, né? Quem puder separar joio do trigo de uma maneira melhor. Então, a gente tem uma leitura de que o cenário para, nos próximos anos, essa década, a gente já está no começo dessa década, então a gente tem um cenário construtivo para ativos de risco, e ao mesmo tempo um cenário não tão construtivo para a gestão passiva. A gente gosta da gestão ativa, a gente acha que os gestores deveriam ter a capacidade de separar, e os investidores simplesmente olharem só gestão passiva podem se surpreender negativamente. Para fechar, e aí eu acho que eu acho que a gente está vivendo um cenário que muita gente fala o termo repressão financeira, né? O financial repression lá fora, que é isso que o Carlos André falou de juro real negativo, né? Um juro menor do que inflação. No Brasil, a gente vive isso
há décadas, né? A verdade é que o Plano Real foi uma exceção, né, de juro real positivo, mas há décadas o Brasil e o brasileiro vivem essa situação em que ele é tolhido, né? Ele não tem acesso, ele não tem a possibilidade de diversificar, ele é praticamente um financiador cativo, e eu acho que isso mudou, isso evoluiu muito. Talvez a mensagem final, que eu acho que vale a pena ter, olhando sempre numa perspectiva histórica, e aí, como gestor, e o Carlos André vai falar isso também, a gente tem uma obrigação fiduciária com o nosso cotista, com o nosso investidor. E a gente tem que buscar o melhor para ele. Quanto mais alternativas de investimento a gente tiver, melhor a gente pode fazer esse trabalho. Eu acho que o investidor pessoa física e o investidor pessoa jurídica, que no final das contas é uma pessoa física travestida, porque o fundo de pensão nada mais é do que o participante e a seguradora nada mais é do que o segurado e do que o beneficiário, esse pessoal precisa ter um pouco mais de voz ativa e pedir mais abertura, né? Porque no final das contas ele é impactado. Quando a fundação é tolhida, quando a seguradora é tolhida, quando as regras são muito estritas, ele fica impedido de diversificar e de acessar esses mercados. Então eu acho que a mensagem é um pouco essa, ou seja, para vencer a repressão financeira que a gente está vivendo, só com alternativas de investimento e a diversificação global é a solução para isso. Carlos? Legal, eu acho que o Marquinhos colocou muito bem. Eu acho que aqui uma das nossas principais bandeiras como Ambima é, de fato, dar acesso aos mais variados instrumentos, né, de investimento, né, seja diretamente, seja por fundos de investimento, e aos mais variados públicos, né? Eu acho que, na realidade financeira em que a gente se encontra, não é razoável que a gente condene algumas classes ou alguns segmentos de investidores a não terem acesso e a capacidade de construir portfólios que sejam realmente competitivos e adequados para os seus objetivos, seja ele um investidor institucional, seja ele um investidor pessoa física. A outra mensagem que eu tenho, acho que é realmente também construtiva, investimento, diversificação no exterior, sempre olhando com um olhar de médio e longo prazo. Aqui a gente não está falando de tiro curto, a gente não está falando de oportunismo em arbitragens, por exemplo, com o câmbio. Eu acho que é uma estratégia que agrega valor no médio e longo prazo. E todo o arcabouço que a gente ainda está procurando construir é em prol do país e em prol de mercado de capitais. Essa é a minha mensagem aqui. Espero que a gente tenha entregue algumas informações interessantes para o público de uma maneira geral. Sem dúvida nenhuma, uma pena, mas nosso painel chegou ao fim. Como a gente não está diretamente, né, presencialmente com o público que está nos acompanhando, eu mesmo vou falar aqui, puxa, que pena, pessoal, mas chegamos ao fim do nosso painel. Queria agradecer imensamente aos meus colegas de painel, Marcos e Carlos, foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Vou agradecer também a todo mundo que acompanhou esse painel, não só acompanhou, mas eles participaram ativamente do painel, mandando perguntas, engrandecendo aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. E olha que nós estamos numa sexta-feira à noite, viu? Então, reforço aqui o agradecimento. Eu sei que todo mundo já está craque de Congresso de Mercado de Capitais, como a gente falou no início, mas eu preciso reforçar aqui o pedido para que todo mundo responda a pesquisa de satisfação, que está compartilhada aí no chat, no campo para comentários, que assim a gente consegue evoluir e melhorar a cada evento. Convido vocês também, a gente vai ter um breve intervalo para vocês acompanharem na sequência o painel que encerra o Congresso. Nesse encerramento, a gente vai contar com o CEO da B3, Gilson Finkelstein, vai receber Mohamed El Arian, um dos gestores de fundos mais influentes do mundo, que atualmente é conselheiro econômico-chefe da seguradora Allianz. Tenho certeza que vai ser imperdível. Muito obrigado mais uma vez, Carlos e Marcos, foi uma honra, um prazer. Obrigada a todo mundo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.